Alô, alô, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio Se os Tijolos Falassem. 31º episódio e hoje em dose dupla, né, Brunão? Cara, hoje temos aqui um episódio especial para você que tá ouvindo. Primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei o que você tá fazendo aí, mas para tudo, vamos ouvir mais um episódio. E é um episódio, assim, que vai trazer muita coisa para sua angústia na medicina. Porque a gente vai falar de coisas que a gente não fala habitualmente, é aquela coisa que às vezes é um tabu na medicina, e a gente trouxe quem é especialista aí no assunto para falar com a gente, e esse episódio em dose dupla, não por acaso. Então eu vou apresentar aqui para vocês os convidados aqui. A gente tem o Dr. Lázaro Lourenço, ele que é médico, e ele é médico empreendedor, a gente vai conhecer a carreira dele. E ele hoje em dia ele é fundador do Grupo Constance, que está ali empreendendo na carreira médica em vários segmentos. E junto com ele estamos aqui com o João Paulo. João Paulo, que é da Nox Saúde, que está abrindo um braço aí, trazendo empreendedorismo para a saúde, e ele que vem desse lado mais empreendedor. Então a gente vai casar aí a medicina com o empreendedorismo e vai trazer muito conhecimento para vocês. Então escuta aí que tá bom, show de bola esse episódio aqui. Obrigado, gente, por terem vindo aí conversar. A gente costuma, assim, começar como foi pra você, começar na carreira médica, ser médico sempre foi um sonho. Como é que tudo isso começou? O que a gente quer saber, lógico, como é que o médico, né? Hoje em dia todo mundo é isso que vai ser o grande tema hoje. Como é que o médico veio parar no empreendedorismo e tal, né? Romper essa barreira. Show de bola. Primeiramente, queria agradecer o convite de vocês. É uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da nossa história aí. Não só para trazer uma validação para os outros colegas, mas poder inspirar também para falar que é possível, é capaz. E essa é uma pergunta que me fazem com uma certa frequência, né? Como é que você chegou na medicina, né? Na verdade, eu nunca quis ser médico, então não é que eu caí na medicina de paraquedas. Eu literalmente fui jogado para a medicina vamos assim, nessa trajetória de vida, né? Eu nasci no interior de Goiás, numa cidade mais ou menos de 10, 15 mil habitantes, e cidade do interior assim... às vezes não, acho que na grande maioria quem escolhe a carreira do filho é o pai, né? E meu pai tinha um sonho de ter filhos médicos, advogados, então ele meio que decidiu, esse aqui vai ser médico, esse aqui vai ser o advogado e tal, então eu ia ser advogado. E aí fiz a faculdade, prestei o vestibular ali para direito, e aí quando eu, vamos dizer assim, foi 2000, agora não vou lembrar, mas eu sei a idade, 16 anos, quando eu prestei a primeira vez, assim que eu terminei o terceiro colegial. Não passei, fiz um ano de cursinho, e aí nessa segunda vez que eu fiz, faltou um ponto para passar para a próxima fase. Mas para quem é vestibulando, né, um ponto é um abismo, então pessoas ficam por décimo. Mas eu fiquei muito puto, vamos dizer assim, muito revoltado, eu não queria estudar, não queria nada, até porque meu sonho também era ser jogador de futebol e tal. E aí meu pai chegou e falou, meu filho, vem aqui prestar o vestibular de medicina. A gente na época tinha, e hoje tem também uma empresa no estado do Tocantins. Aí eu falei, não vou. Ele, seu filho do égua, você vem aqui prestar esse negócio. E aí eu fui. Não tive muita escolha, né? Eu falei, que paga minha comida, né? Minhas coisas, então eu vou. Vamos lá, né? E aí eu fui com a minha irmã, prestei o vestibular. Teoricamente, assim, o vestibular para todas as matérias são iguais, né? Então acaba que eu já estava preparado para o vestibular do direito ali. Aí só tive que adaptar aquela questão de literatura ali, dos livros, né? Aí estudei, fiz o vestibular. Quando eu saí do vestibular, eu liguei para ele e falei, você queria um filho médico? Então você vai ter, porque eu tenho certeza que eu passei. Aquela sensação boa, né? Você sabia tudo que estava na prova. A prova de marcar X, né? Você fala, ou você sabe ou você chuta. Então, como eu tinha certeza que eu tinha colocado, dito e feito. Boa. Aí depois de um tempo saiu o resultado e aí... Mas você se formou então lá no Tocantins? Formei no Tocantins, que demais. Universidade de Gurupi. Faço muita questão de falar hoje, até porque isso é um grande tabu que eu quebro hoje na medicina, né? Que às vezes eu sei que existem faculdades e faculdades médicas, mas hoje eu falo que a faculdade médica não deve ser um limitador na carreira do profissional. Às vezes a carreira... O médico, às vezes, estamos aqui em São Paulo hoje, na USP, Unifesp, são grandes escolas muito boas, mas eu falo que às vezes o médico tem a síndrome do cachorro vira-lata. Então, às vezes, ele forma numa faculdade inferior e ele acha que ele não é capaz. Por isso que eu gosto de honrar o nome da minha faculdade, falar de onde que eu vim, de onde estou chegando, para ver que é possível, independente se a gente for lá no Tocantins, ou aqui em São Paulo, ou numa grande faculdade federal ou privada. Que demais. E aí, como é que foi assim a faculdade? Conta um pouco pra gente, assim, como que era a faculdade lá, o que você gostava de fazer? Era esporte mesmo, já que você queria ser jogador de futebol, ou já a cabeça tava já fuçando coisa pra caçar, empreender na faculdade mesmo? Rapaz, até
primeiro ano, acho que foi até o primeiro ano, eu queria ser jogador de bola ainda. Eu lembro que o Gurupi jogava a Copa do Brasil. Você jogava em que posição? Eu Você jogava... meio campo ali, o Gurupi jogava a Copa do Brasil. Eu falei, rapaz, aqui é a minha última chance. E eu queria jogar a Copa do Brasil pelo Gurupi, mas aí acabou que não deu certo. Aí desisti, mas toda interclasse ali, era acabar um semestre, eu queria que começasse o outro já pra eu jogar bola de novo e tal. E eu fui muito viciado em bola mesmo, muito. Aí depois com o tempo eu fui perdendo esse vício. Mas a faculdade foi muito boa em si, né? Eu falo que eu entrei na faculdade, eu tinha 17 anos, aí depois vim formar com 23, mas nisso foi um grande aprendizado, porque eu era meio... Eu falo que eu era meio virgão, né? Cheguei na faculdade assim... Não, virgão mesmo, meio geek assim, jogava Dota, computador, ia pra faculdade, e tal. Meu negócio era ir pra faculdade, jogava computador e tal, essas Do coisas. futebol pra casa, ligar o PC. Exatamente, meu negócio era esse. E aí estudava ali, tranquilo. Mas hoje, eu vejo, e até eu já falei isso em outros canais em si, que eu agradeço todos os dias pelo meu pai ter dado esse grito comigo, porque literalmente eu me encontrei na medicina. Realmente ali. E até uma dica que eu dou para as pessoas que, quando você não tem o que fazer, é interessante que você realmente busque experimentar e não tenha pressa. Graças a Deus que eu experimentei, eu falo experimentar é coisa boa, não é para experimentar droga nem nada do tipo, não. Mas na sua carreira em si, porque é uma decisão muito importante, né? Porque querendo ou não, vai uma grande fatia da sua vida, 4 anos, 5 anos, 6 anos. E graças a Deus, eu queria ser advogado ali, a princípio, mas me encontrei na medicina. Mas foi uma trajetória muito positiva, assim, de altos e baixos, né? Eu falo altos e baixos porque, como a gente comentou aqui antes, né? A gente tem duas alegrias, uma hora que entra e outra hora que sai, né? Então, e nesse durante foi muito positivo aí, tendo as dificuldades de todo ensino ali, por ser um conhecimento novo, mas foi muito bacana. Gostei muito de curtir. Assim, tem realmente essa alegria na hora que sai, mas a hora que sai tem uma angústia também por ali, né? Como é que foi... Na hora que sai, pensar, pô, pra onde eu vou? O que eu vou fazer? Você já tinha alguma coisa ali que você gostava ali na faculdade? Na verdade, inicialmente, eu me enveredei para cardiologia porque durante a minha formação, eu conheci um cardiologista lá em Goiânia. Eu sou do interior de Goiás, e aí a gente já tinha mudado para Goiânia. Minha mãe passou mal, levei ela no hospital, aí um cardiologista atendeu ela. E aí cheguei a comentar que eu fazia medicina e ele, se você quiser vir aqui ficar uns dias aqui comigo. Aí na minha formação, sempre que tinha férias, saía do Tocantins, voltava para Goiânia, eu ia lá para o hospital. Ele fazia cardiologia intervencionista, né, angioplastia, cateterismo. Então, quando eu saí, eu quis ir para cardiologia. Na verdade, eu tava com esse negócio da cardiologia em mente, porque acaba que você tava se inspirando ali, vendo a pessoa salvar a vida de forma eminente ali, né? Igual falar, putz, o cara tá morrendo, infartou, já corre aqui, já bota no CAT, já vai fazer angioplastia. Então, isso tinha adrenalina, né, do negócio, mas tinha seu lado positivo. Então, eu tava meio que encaminhando para cardiologia, mas ainda eu tinha um viés no esporte. Aí eu tava na dúvida, será que eu vou para medicina do esporte? Será que eu vou para... Zero. Sim, velho. Aí aqui é o time dos clínicos, tirando o Paraíba, pô. Não, porque assim, uma das coisas que, apesar de achar a cirurgia bacana, eu falei, caramba, mano, parece que ficar aqui em pé todo dia, 6 horas, 8 horas, não tem muita emoção, não. Mas depois que eu fui ver a complexidade que é fazer a cirurgia em si... Tem seu charme, né? Mas é pra quem gosta. Falei, putz, passar um bisturi, abrir uma barriga ali. Mas inicialmente era pra cardiologia, mas ainda como eu tinha um pezinho no esporte, eu ficava nessa dúvida, se... eu fazia medicina do esporte, se eu fazia nutrologia. Então, até que eu tomei a decisão, depois de realmente ir para nutrologia, mas eu fiquei nessa dúvida. E nessa dúvida, eu fui fazer o feijão com arroz de todo médico, que é o plantão, né? Assim, saí, plantão. Mas isso foi que ano? 2013. 2013. 2013. Que massa. Esse ano eu completo 10 anos de formado. Pô, 2013. Caramba, show demais. Não, é que eu pergunto isso porque, na verdade, a gente gravou, acho que foi um dos nossos primeiros episódios, não o segundo, o terceiro, com um colega nosso que é nutrólogo. E, inclusive, na época que ele se formou, que também deve ser mais ou menos nessa época aí que Ele formou uns 3 anos antes que você, eu acho. E aí, já era uma especialidade que estava crescendo muito, mas assim, hoje... se vê mais uma tendência de médicos querendo se especializar na área, mas naquela época é talvez algo que se falava muito, muito pouco, né? Então como é que surgiu também encontrar assim, a especialidade de nutrologia? Hoje também por dar aula para outros médicos, eu fui entender essa cronologia da nutrologia, né? Porque a nutrologia ela tinha um cunho muito hospitalar. Sim. Então só de enteral, parenteral, pacientes graves. E com
eu falo que não é uma medicina diferente das outras, apesar das pessoas colocarem, né? Mas com essa popularização da medicina integrativa, da medicina de qualidade de vida, porque eu entendo que qualidade de vida vem da medicina desde quando ela nasceu, que é a medicina preventiva, né? Exatamente. Mas é um foco não pro doente, mas também para a pessoa saudável se permanecer saudável. Né? Exatamente. Então, como isso veio se popularizando, esta profissão médica, ela que mais combinava ali, porque ela falava do nutriente, só que de uma forma mais hospitalar, né? Então, ela tinha esse quê preventivo. Então, a galera começou a trazer a nutrologia nisso. Como é a especialidade que fala de nutrição, vamos dizer assim, de nutriente, então, um médico que tem uma expertise, não só na nutrologia, mas na medicina esportiva em si. Aí, com o advento dessa medicina preventiva, que as pessoas buscam separar, mas eu entendo que desde os primórdios a medicina também tem seu caráter preventivo. Aí, quando eu fui me enveredando também para ela, porque como tinha aquela questão do esporte, é igual eu falo hoje, né? Nada contra, até porque aqui você falou que eu tinha que dar liberdade, né, pra gente falar. Porque tinha a medicina esportiva voltada para o esporte mesmo. Médico de seleção, médico do vôlei, médico do esporte. Propriamente dito, eu falar que é o médico raiz que vai no esporte lá na ponta. E eu fui entender um pouco como que era isso. E depois eu fui entender que, apesar de ter suas glórias, financeiramente não era tão bom assim como a gente imaginava. Aí eu consegui trocar figurinha com algumas pessoas, então eu vi que era mais glamour e menos resultado. E quando eu falo glamour é tipo assim, sou médico da seleção. Mas... aparentemente muito legal, né, mas eu falei, se você desse plano... Não é tão reconhecido assim quanto se espera. Financeiramente não é muito não. Só de não pagar pra ir pra Copa, já é... Eu acho que, eu juro que, pô, todo salário, mundo, vou falar sobre isso, cara. Todo mundo que é médico e gosta de algum esporte, velho, porque eu sou viciado em Fórmula 1, né, e aí eu já tô doido também pra, tipo, poder um dia trabalhar, pelo menos não ser o cara que tá em todas as corridas ao redor do mundo, talvez, imagina a oportunidade de estar lá em Interlagos uma vez por ano e acompanhar a corrida de pertinho, sabe? Pô, você gosta de um esporte... eu adoro futebol, pô, que massa deve ser você tá em todo jogo do Brasil, a resenha, os caras, vamos ganhar. Pô, deve ser legal pra caralho também. Não, mas foi isso que eu achei que era, mas eu descobri que existem, tipo assim, vários médicos da seleção. É difícil você chegar na seleção brasileira. Porque você ser o Dr. Lasmar é diferente, que dá a coletiva, que vai operar mais o resto, é tipo assim, é igual preceptor e residente. Exato. É tipo assim, quem dá a entrevista é o preceptor, quem tá lá é o preceptor, mas é o residente que pau na máquina. É tipo isso, ser o médico da seleção. Que eu falei, putz, até ser o Dr. Lasmar vai dar trabalho demais, então deixa eu ir por esse outro lado, que teoricamente tem um reconhecimento financeiro positivo também, e que a gente vai poder impactar vidas fazendo essa medicina preventiva. Pô, que legal. Fizemos aí uma apresentação aí. Show demais. Vou aproveitar aqui, João, conta aí um pouquinho da sua trajetória, da sua formação, como é que foi aí? Claro, eu sou de Recife, tá? O pessoal percebe pelo sotaque, sou do Nordeste. Não sou da área de saúde, estou entrando agora na área de saúde, já vou explicar, mas eu sou formado em computação, tá? Sou formado em ciência da computação na Universidade Federal de Pernambuco. E no meio do meu mestrado, da minha graduação, já emendei no mestrado, eu trabalhava com inteligência artificial na época, fazendo pesquisa, e aí eu comecei a fazer pesquisa de tradução de linguagem natural, um tema que está super em voga hoje com ChatGPT, com esse tipo de coisa. Mas aí eu comecei a fazer pesquisa com tradução de língua de sinais. Tá? Um negócio que nada a ver com o que eu faço hoje. Libras? Mas, com Libras, exatamente. Que legal. Eu estudei Libras bastante. Eu estudei Libras bastante como modelagem. Libras isso aqui. E aí, olha o que aconteceu. Eu conheci um amigo surdo, fiquei super próximo dele, comecei a me envolver muito com essa realidade, né? Você tem uma comunidade grande aí no Brasil, falante, atuante de Libras. E eu desenvolvi o primeiro software brasileiro de tradução de português para Libras. E aí, por causa disso, eu comecei a ver a oportunidade de empreender. E comecei a me envolver com o ecossistema de inovação. Olha, como é que eu transformo aquele meu projeto acadêmico, aquele tipo de coisa, em realidade, né? Em negócio. Produto. E eu tava... Isso foi em 2011, tá? 2011, a gente começou, eu e esse meu amigo Marcelo, tinha outro grupo de amigo meu na faculdade, a gente começou a trabalhar nisso e a gente submeteu e a gente ganhou um prêmio da Microsoft, tá? Em 2011,
A gente foi apresentar em Nova York, lá, fomos na sede da Microsoft, ganhamos um prêmio internacional. E aí a Microsoft começou a ajudar a gente a fazer esse projeto, a transformar numa solução. E eu fiquei focado totalmente. Passei 3 anos da minha vida só trabalhando com modelagem de linguagem natural para traduzir português para língua de sinais, né? Criar o primeiro tradutor. E deu super certo esse projeto. Aí a gente lançou um aplicativo. Eu sei que hoje tem os aplicativos. Tem. Não sei se é Eu criei o primeiro e eu vendi. A maioria usa uma tecnologia que eu Que foi comecei. criado lá atrás. Claro que isso faz mais de 10 anos, então já mudou muita muito. coisa. E deixa eu te perguntar, você focava para português mesmo, porque eu entendo que o Libras é brasileira. Isso, Aí quando o prêmio internacional, mesmo assim, precisou expandir para outras... A gente fazia, pesquisava, mas o foco nosso, até pela comunidade, era somente para Libras, Pro brasileiro. português de Libras. De língua de sinais tem diversas de língua de sinais, nos Estados Unidos se fala SL. É um mundo super complexo, né? A comunidade surda do mundo todo tem suas diversas particularidades e eu fiquei bem envolvido. Muito legal. Só que a gente lançou esse primeiro aplicativo e aí o que aconteceu? O aplicativo fez um baita de um sucesso, saiu em todo tipo de jornal, revista, aparecendo Fantástico apresentando, nós da Revista Zero. A gente teve pouco mais de 1 milhão de downloads, de usuários desse aplicativo Que bacana. em 2013. E aí o que aconteceu? Eu ganhei um prêmio de impacto social por essa solução. E aí eu ganhei uma bolsa para estudar na universidade mais prestigiada de inovação e futurismo, que fica dentro da NASA, inclusive, em 2013 isso. E aí ela chama Singularity University, e aí eu fui morar dentro da NASA por causa dessa solução. Caramba. Passei 6 meses fazendo essa pós-graduação na NASA. Meu, assim, era um negócio muito louco. Jogava futebol com um astronauta, assim, tá? Os caras foram pro espaço e tal, a coisa mais louca que você pode imaginar. Era um lugar... Mágico mesmo. É mágico, é mágico. É um negócio, uma experiência louca, que coincidentemente também faz 10 anos. Isso foi em julho de 2013 que eu tava morando lá. E a NASA, assim, tem diversos campos nos Estados Unidos, tem uns 15 campos diferentes, e esse que eu ficava, que era o que o pessoal leva mais para inovação, era no meio do Vale do Silício, né? O Vale do Silício é uma região na Califórnia, onde as principais inovações de tecnologia aconteceram lá. Apple é lá, Google fica lá, Microsoft tem sede lá, tudo relevante. Grande berçário, né, de tecnologia lá. É o grande berçário de tecnologia do mundo. Não apenas tecnologia, como de diversos outros movimentos que mudaram o mundo. E putz, é uma região extremamente pouco povoada, assim, né? Não tem tanta gente, mas por algum motivo ali mágico, o que tem de inovação que mudou o mundo, muita coisa saiu de lá. E aí, quando eu fiquei lá nesse tempo, aí eu fui picado, assim, pelo mindset que existe lá no Vale do Silício. Tem que mudar o mundo. A gente tem que... Você sair com outra cabeça, né? Eu passei uma imersão lá, um choque de cultura, de realidade. E aí eu voltei para o Brasil e muito do que eu aprendi lá foi como é que a gente muda o mundo, como é que você constrói impacta 1 bilhão de pessoas, e como é que você cria coisa exponencial, e como é que faz tal coisa. Você sai com aquela... O Vale do Silício tem essa cultura megalomania, cara. Tudo tem que ser gigante, gigante, gigante. Imagina a ebulição que você sai. É louco. E foi quanto tempo de experiência lá? Que eu morei lá foram 6 meses. 6 meses. 6 meses, a experiência mais intensa da minha vida, assim. A gente praticamente não dormia, era tipo 7 da manhã, acordava até 1 discutindo com ideia, Imersão com empreendedor, visitando gente, visitando empresa, todo tipo de coisa, meu. Carro dirigível, tenho lá, carro dirigível em 2013, eu andando em carro dirigível, própria Tesla, a gente já tinha contato com o pessoal, já visitava, muita coisa que foi ficando popular depois, a gente já estava trabalhando lá, computação quântica. O objetivo desse programa era justamente dar um choque em tecnologia exponencial, né? Olha, o que é que vai mudar o mundo aí nos próximos 10 anos? O que é que vai mudar radicalmente? Isso em 2013. E eu fiquei super fascinado por o mercado financeiro e particularmente uma tecnologia chamada blockchain, que na época era um negócio que ninguém falava, até hoje o pessoal não entende, até hoje é nichado ainda, mas me despertou lá, através dessa experiência que eu tive, como essa infraestrutura que o pessoal chama de blockchain ia poder mudar o mercado financeiro e mundo. Você consegue explicar pra gente, assim, em termos leigos, o que é o blockchain? Tá, blockchain é a única forma de você ter
uma transação digital que ninguém muda, tá? É como você conseguisse gravar um bem digital e registrar em pedra. Então é uma tecnologia diferente do que existia antes, é um modelo de arquitetura digital que permite que você tenha uma transação imutável, tá? Aconteceu, ninguém mexe, ninguém altera. Mas é como se fosse a vida, né? A vida tem isso, assim, a realidade. Tipo, a natureza tem isso. Olha, aconteceu, morreu, não tem volta. para eu tentar traduzir para um termo leigo, assim, por exemplo, se você pega um banco normal, assim, sei lá, um Itaú da vida, e você faz uma transação e às vezes deu alguma merda, ou o banco que nem transferiu o dinheiro sem querer para sua conta, e o banco consegue ir lá e pegar de volta, tal. Essa transação mais direta, assim, não teria alguém intermediando isso. Exatamente. Fazendo analogia, vamos lá, na realidade, quando acontece um negócio, ninguém volta. Se você pensar no mundo digital, num jogo, a pessoa morre, volta, vai, brinca, alguém controla, né? Sim. E o blockchain é uma arquitetura tecnológica que permite que, olha, aconteceu alguma coisa, realmente aconteceu, não volta, ninguém mexe, tá lá para sempre, tá literalmente escrito em pedra, né? Fica lá. E aí, e ainda mais em 2013, era um negócio super incipiente, pouquíssimas pessoas no Brasil entendiam isso, até no mundo, na verdade. E essa tecnologia está totalmente associada com criptomoedas, né? Com Bitcoin, que é muito mais popular. O Bitcoin existe por causa dessa tecnologia, o Bitcoin criou essa tecnologia. E aí, quando eu entendi isso, e junto com o meu background de computação, né, que era a minha principal formação, e eu tive que entender raiz mesmo, ler o white paper, assim, discutir, entender, ir na profundidade, ver código-fonte, estudar. E aí esse bagaço aqui vai mudar o mundo. Aí eu fiquei fascinado por isso, tinha tudo a ver com os valores que eu estava estudando, que eu estava aprendendo de tecnologia exponencial. E aí eu voltei para o Brasil, obcecado por isso. E aí eu larguei tudo que eu estava fazendo e desde 2013... eu foquei exclusivamente em blockchain e Bitcoin. E aí, enfim, comecei a dar aula, comecei a me virar, acabei montando uma corretora de criptomoedas chamada Foxbit, que foi uma das maiores do Brasil durante muito tempo. A empresa explodiu, assim, do zero, fazia um faturamento absurdo, movimentava 20, 30, 40 milhões de reais num dia, às vezes. Nossa. Por quê? Porque era um mercado que basicamente tinha eu e outra empresa, entendeu? Então a gente pegou uma fase do mercado que a demanda estava toda a nosso favor. Você praticamente não tinha concorrência e uma demanda gigantesca. E aí eu passei eu vou dar um corte aqui, mas eu passei praticamente os 10 últimos anos da minha vida trabalhando com criptomoedas. E aí fui mudando, né? Fui mudando meu perfil de um empreendedor que olhava, que gostava, que estava olhando para tecnologias, para alguém que estava mais olhando para o mercado financeiro. Uhum. E aí foi quando a minha história cruzou com o Lázaro. A gente é cunhado, eu namoro com a irmã dele, então a gente sempre se encontra. E aí, curiosamente, a gente estava almoçando no Barbacoa, no NB Steak. No NB. Foi no NB Steak. A gente estava almoçando esse ano, e aí o Lázaro estava com um problema do negócio dele. Ele construiu, ele vai explicar aí, ele construiu um grupo de empresa extremamente bem sucedida. E ele estava com um desafio de negócio, ele foi me pedir ajuda, e aí eu fui entender a operação dele e montei a Nox Saúde, que foi uma vertical que a gente montou na Nox lá, né, justamente para facilitar financiamento de procedimento de saúde. E é por isso que a gente está aqui junto contando essas e outras histórias. Muito massa a sua história, viu, João? Parabéns. Então conta pra gente aí, pra gente chegar nesse assunto. Agora como foi a transição pro início dessa empresa aí, show mercado. de bola. Você lá, então, se formando como que aconteceu tudo isso. Então vou contextualizar. Então eu formei em 2013 até 2015, não, até 2014, 2013, 2014 eu trabalhei no interior de Goiás. Aí em 2014 eu tomei um calote de uma prefeitura lá. E aí tinha uns amigos meus que trabalhavam aqui em São Paulo, na nossa faculdade, lá no Tocantins, podia fazer um internato em São Paulo, Goiânia e algumas cidades do Tocantins, porque não tinha demanda na cidade específica para fazer internato. Aí eu optei por fazer em Goiânia. Voltei para casa nos últimos 1 ano e meio, eu terminei no estado de Goiás. E aí esses amigos meus que fizeram aqui no Santa Marcelina, aqui em São Paulo, aí quando eu tomei esse calote, eu liguei para eles e perguntei, como é que é em São Paulo e tudo mais? Falei, assim, assado, o valor do plantão é X. Aí quando eles falaram X, é o dobro que era lá em Goiânia, lá no interior de Goiás. Que tipo assim, hoje
Você vê que médico não tem reajuste da inflação, né? Então, em 2014, o plantão era R$1.000, 1.000, 1.100. Hoje, em 2023, gravando esse podcast, é 1.100 ainda, 1.200. E lá no interior de Goiás era 550. 550. 550. Aí eu vim pra cá, 2014 até 2015, isso, 2 anos, 2014 inteiro, 2015, 2016. Aí trabalhei em UPAs e afins. Em 2016 realmente foi onde eu cravei que eu queria fazer a nutrologia. E lá eu fiz pós-graduação, tudo. Aí, em 2017, por essa questão de virada de prefeitura também, eu saí do negócio lá. Que, querendo ou não, muda o prefeito, muda o secretário, quer trocar os médicos, tudo, troca as empresas, tudo mais. Aí foi onde que eu vi uma primeira oportunidade, né? Meus pais são empreendedores, né? E aí eu trabalhava na UPA ali e eu atendia, tipo assim, vocês são médicos, vão entender, 100 nego por dia. Sossegado, cara crachá e tal, aquelas filas imensas. E foi onde eu percebi a primeira oportunidade de negócio, que foi clínica popular. Porque a maioria dessas pessoas, elas estavam lá não porque elas tinham problemas de emergência. Era, às vezes, tinham acesso à unidade básica. Exatamente. E o pronto-socorro tentar... Perfeito. Era trocar uma receita, era um diabetes que descompensou por falta do medicamento, uma pressão que descompensou e tal. Aí eu falei, vou abrir uma clínica popular. Aí em 2017... Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo, Mauá, ABC Paulista. Aí abri uma clínica popular, falei, vai dar super certo. Vou abrir aqui, tanto de gente aqui, já tô conhecido aqui. Você que estava atendendo lá, você que ia atender. Isso, eu que ia atender com os outros colegas médicos. Falei, cheguei para uns colegas médicos e falei, se eu te contratar para você atender assim, você vai ganhar R$1.000 em 8 horas. Pô, muito melhor que o melhor do que 12, não tranquilo. Meu filho pegando porta. E eu tinha muito... Vou chamar a polícia! E eu tinha muito colega residente, né? Então, às vezes o cara ia lá e já unia o útil agradável. Então, tipo assim, tinha residente de otorrino no plantão, tinha residente de clínica, residente de cardiologia. Aí eu abri em 2017, em frente à UPA. E em frente à UPA, que eu falei, o cara é só atravessar a faixa, ele vai ver aqui e tal, o preço baratinho e tudo. A UPA fechou pra reforma, aí eu falei, caceta, mano, e agora? Perfeito. Aí eu, nesse tempo, eu já estudava. Tipo assim, eu estudava um pouco mais dessa área do empreendedorismo, gestão, tudo, administrativo. E eu era um pouco falho ainda no marketing. E aí eu fiquei o ano de 2017 todo nessa operação. Ali também queria fazer uma nutrologia popular também. Entendia que eu já tinha pós-graduado em 2016. Só que aí eu vi que eu estava deficitário ainda. Então, em 2017, eu optei por fechar a operação para a gente não quebrar, né? Porque eu já tinha botado uma grana ali de plantão que eu tinha ganhado e tal. Tinha um sócio na época. E aí, de 2017 para frente, eu falei, vou enveredar na nutrologia vamos dizer assim, do mercado particular, da saúde privada. Sim. E aí comecei, aí só adiantando um pouquinho a história, 2017 eu quis ir sozinho também, achei que dava, mas não deu. Então, de 2018, ali, quando eu comecei a engatar na nutrologia, também tive acesso não só à parte particular, mas à parte dos planos de saúde. E uma coisa que os médicos muito desconhecem, que às vezes acham que o plano é sempre um vilão, né? O plano de saúde, ele tem uma desvalorização do profissional, tudo mais. Até que eu conheci a modalidade do reembolso médico. Então, alguns planos de saúde, para os colegas que estão escutando aqui, a lei que, hoje eu entendo bem, porque eu tive que estudar bem, mas assim, a lei que rege os convênios pela ANS, prega que alguns planos, independente ali da sua modalidade em si, ele tem que ter o reembolso. O que é o reembolso médico? Nada mais é que o paciente, ao gastar ali fora da rede credenciada, o convênio tem que reembolsar ele financeiramente, mediante o que ele tem direito no contrato, seja 30%, 40%, 100% do valor investido. E aí eu conheci essa operação, comecei a trabalhar nessa operação. Então, desde 2018, eu vim trabalhando nessa operação como uma forma de fazer a boa medicina, porque eu entendi que o reembolso ele poderia ser uma alternativa para valorizar o profissional médico, porque realmente os planos de saúde eles pagam muito pouco. Então, às vezes, vai pagar R$50, R$90, R$100 na consulta. Tá dizendo, né? Isso, no credenciamento. Isso é bruto. No plano de saúde tem duas modalidades, né? Ou a rede credenciada, né? Ou o modelo de livre escolha, né? É o que a lei define, a lei dos planos de saúde. E o que é a rede credenciada? O plano paga direto para você, você vai lá, mostra a carteirinha e não paga nada. A outra modalidade é você vai no médico que você quer,
você paga o valor e pede o reembolso que você gastou do plano. E aí depende do seu contrato o quanto que eles vão te reembolsar. Exatamente. E tinha muito nutro na rede credenciada? Não, é uma especialidade que tem pouco, porque é uma profissão escassa. Outra profissão que é escassa é fisiatra também, escasso. Então, teoricamente, eles buscam até pagar um pouco melhor, mas é um melhor que... Não vale a pena. É tipo, eu até brinco de vez em quando, que às vezes alguns planos de saúde é quase um SUS Plus, né? Então, que tem o mesmo volume de um pronto-socorro Sim. e com a subvalorização e às vezes com um grau de exigência e demanda muito maior. E empecilhos também. O Isso. pessoal acha que não tem empecilho, aí você quer marcar para um cirurgião, vai marcar cirurgia, os caras embaçam, não liberam material, não liberam data. Exatamente. E aí essa modalidade livre escolha deu a livre escolha ao paciente poder escolher um profissional que mais lhe agradava. E aí foi onde que a gente começou a trabalhar com essa operação para poder exercer uma boa medicina. Então, eu, a partir daí, consegui fazer a medicina que eu sempre quis, né? De ter tempo para conversar com o paciente. Então, hoje, um paciente que passa nas nossas clínicas ou com algum dos nossos médicos é 1 hora de consulta, ele tem um atendimento de excelência, detém ali de exames, tudo que ele possa fazer para agregar na saúde dele. E essa livre escolha que os planos de saúde têm como uma forma de atrair as pessoas para, vamos dizer assim, comprar o plano, e tudo bem, faz parte, eu acho super justo. Ele também trouxe essa possibilidade da gente fazer uma medicina onde a gente poderia ter o médico valorizado de uma forma correta. E aí eu comecei a trabalhar nessa operação e, fatidicamente, agora no ano de 2023, essa operação também ela se tornou um pouco mais popular. E algumas pessoas, médicas e até não médicas, usou disso para cometer muita fraude, sugar literalmente dinheiro dos planos de saúde, que é aí onde que eu acho que é um erro, e aí é onde que eu defendo muito os planos, porque eu acho que os planos de saúde ele tem sim uma participação muito significativa na saúde da população brasileira. Hoje, última vez que eu puxei, se eu não me engano, a gente tem quase 60 milhões de beneficiários hoje da saúde privada. Então, isso aí é quase 50% da população, 40% da população. Então, é muita gente. Então, isso ajuda sim o SUS, ajuda a saúde. Só que muitos médicos e algumas pessoas que descobriram essa modalidade começaram a fazer muita fraude, mas muita fraude mesmo. É nota falsa, é procedimento que não existe, é fazer de uma forma que realmente ali quem saía ganhando mais era a pessoa, o paciente tinha até um ganho, mas não era esse ganho assim também, e os planos de saúde saíam prejudicados. E aí o plano de saúde esse ano começou a fazer várias sanções e... Infelizmente, algumas delas também não são legais, né, respaldadas legalmente, mas entre fazer isso e acabar com a saúde suplementar privada, foi feito isso. A ANS também permitiu que, vamos dizer assim, meio que passou um pano um pouco, mas eu até entendo isso também, até para tentar conter um pouco mais essas fraudes, né, à toa que diminuiu. E aí acabou prejudicando nós, profissionais que trabalhavam com essa modalidade de forma mais honesta. Então, não só eu, como diversos outros profissionais se sentiu prejudicado. Foi aí que, num almoço, eu estava com essa dificuldade, foi onde eu cheguei para o João Paulo e falei para ele, como é que a gente pode estruturar uma operação financeira de modo legalizado, onde o paciente pegue ali um valor emprestado para investir na sua saúde, que de modo comprove isso ao plano de saúde e que ele possa ser reembolsado. Aí foi onde que o João Paulo, com a expertise do mercado financeiro, de TI dele, de tecnologia, conseguiu montar isso, porque hoje os convênios eles estão exigindo o desembolso, o comprovante de pagamento, o desembolso para o próprio paciente. Então, deixa eu ver se eu entendi assim. Porque às vezes perdi num pedaço. Por exemplo, o que você estava dizendo, ver se era assim, porque eu tive dificuldade de entender como era e como é hoje, né? Então, antes, por exemplo, você ia e tinha uma consulta que custava R$300, aí acredito que funcionava da seguinte forma, né? O paciente chega, tá aqui a consulta, paga os R$300 para a secretária, você me emite a notinha, tal, que eu preciso mandar lá para o meu convênio. Perfeito. Aí ele emite a notinha, manda para ele por WhatsApp, por e-mail, ele põe no aplicativo do convênio, a depender de como era o contrato, esses R$300 voltam 100%, ou R$150 se for 50%, e por aí vai, e acabou o jogo por aí. O que exatamente aconteceu e de que forma que isso está estruturado hoje, assim? Perfeito. Parte do problema é porque muitas vezes o médico, né, principalmente o nutrólogo, o camarada, a consulta não resolve. Ele vai precisar de um exame, vai precisar de um procedimento.
uma bioimpedância, a ergospirometria, enfim, tem uma série de procedimentos que o médico precisa, né, para fazer o trabalho dele minimamente. E aí, quando você vai fazer os procedimentos, os exames, o valor pode ser um pouco mais alto. Pode ser que seja R$300, pode ser que seja R$2.000. Aí o paciente E pode aí não ter o paciente não tem condição, muitas vezes, de pagar aquele valor, porque ele simplesmente não tem a liquidez lá, não tem a liquidez é muito mercado financeiro, né? Sim, não sim, tem o dinheiro na conta. Ele Ele Mas não o tem dinheiro, de qualquer maneira, seria restituído pelo plano no exatamente. reembolso. Então, que é o que efetua via acontece empréstimo, no que você falou, modelo de rede conveniada. Na rede conveniada você faz e não paga nada. Uhum. Só que de um modo geral, na rede conveniada, você não escolhe o profissional tá ali naquela linha de produção, e o cara tem que atender, sabe, 20 pacientes no dia e tal. Sim. E ainda mais hoje que a medicina, e aí os especialistas me corrijam se eu estiver errado ou me expressando mal, quer queira ou quer não, nessa época do Instagram, existe também uma relação de consumo na medicina. Você muitas vezes você não quer ser atendido, você não está procurando serviço. Na relação do Instagram, você quer aquele médico. Sim. Tá? Você quer, você tá vendo o cara no Instagram, o cara dando dica. Você cria uma relação de vínculo com o profissional. Então, você quer ser atendido pelaquela pessoa. Sim, você não quer só um nutrólogo, porque se fosse o caso, você ia no convênio e pronto, pô. Você quer esse Você cara. acompanha o cara no Instagram, tá vendo, gosta da linguagem, entendeu, ele te... existe uma relação ali. Uma conexão. E o modelo da livre escolha permite isso. Então, eu quero ir lá no doutor Lázaro, no doutor tal. Só que ele precisa desse exame, disso aqui. E eu, às vezes, não tenho ali 1.000, 2.000, 3.000 reais para pagar nos exames para ele poder fazer o trabalho dele. E assim, o que... É porque a lei do reembolso, ela é bem assim. Para que você seja reembolsado, você tem que comprovar que existiu o procedimento. Não necessariamente você precisa pagar o procedimento. Porque subentende-se que, uma vez que você prestou vamos dizer assim, o procedimento, ele existiu. Então, via nota fiscal ou muitas vezes o laudo. Então, assim, a nota fiscal comprova um documento que médico um documento também. que é válido. Então, tipo assim, o laudo de exames, o laudo de uma bioimpedância, um laudo cirúrgico, um laudo de uma tomografia. Então, a lei do reembolso, ela previa isso. Ela prevê isso ainda. Então, assim, que para ser reembolsado tem que ter comprovação do procedimento. Os novos contratos, que muitos já estão sendo feitos pelas operadoras, eles já estão colocando uma cláusula lá, que além disso tem que ter o desembolso. Então, contratos antigos, você podem, algumas pessoas que vão estar vendo, médicos, pacientes que vão estar vendo assim, se o seu contrato tem lá que você não precisa comprovar o desembolso, ou seja, emitir um comprovante de pagamento, você simplesmente, se o convênio não quiser te reembolsar, você vai abrir um chamado na ANS e eles vão ser obrigados a te reembolsar. E por que isso foi feito? E aí eu vou puxar a sardinha para os planos de saúde, realmente porque foi feita muita fraude. Então, empresas de fachada sendo abertas, notas fiscais sendo abertas, laudos inexistentes, tipo assim, pega um laudo, só muda o nome, vai entrando e vai lavando o dinheiro ali. Então isso tem um grau de onerosidade, vamos dizer assim, um grau de prejuízo para os convênios. E aí, ao ter essa dor, foi onde a Nox veio e conseguiu estruturar esse processo. Ou seja, ele vai emprestar, literalmente assim, vai emprestar o dinheiro para o paciente vai ter o dinheiro para fazer ali o pagamento. E, consequentemente, comprovar para o convênio que existiu. E o convênio vai, segundo momento, vai reembolsar ele e aí ele vai poder O que a pagar. gente desenvolveu foi uma operação de crédito para a pessoa continuar tendo direito ao reembolso dela, mesmo que ela não tenha o dinheiro ali. Ela tem direito ao reembolso pelo contrato do plano de saúde. Ela pode ir no profissional que ela quiser e a gente, em parceria com o profissional, a gente paga para a pessoa na hora, cai o dinheiro na conta dela, ela paga o tratamento na hora. E aí ela pode dar entrada, né? A clínica, a gente, enfim, auxilia no processo de reembolso. Quando a pessoa é reembolsada, ela quita esse empréstimo. Foi basicamente a operação que a gente desenvolveu E em aí, conjunto. você tinha, só voltando um pouquinho, essa clínica que estava operando na frente da UPA, e daí você fechou ela num segundo momento, e daí você abriu uma nova clínica para começar a operar Perfeito. dessa maneira? Como que foi essa Conta a história do Constance, que vale muito a pena Isso aí, beleza. Então, assim, em 2018 eu comecei a trabalhar para os outros. Em 2018 eu comecei a trabalhar para os outros, já nessa modalidade, tudo, na área da nutrologia. E aí a gente ia encaminhar para vias de sociedade na clínica e tudo mais, mas veio o fatídico cisne negro, que foi o Covid, né? Que ninguém previa. E aí, infelizmente, essa sociedade na outra clínica que eu
vamos dizer assim, não aconteceu. E aí eu decidi empreender onde todo mundo queria se isolar naquele momento, né? Eu quis tomar um risco, falei, na minha área, eu tive um insight que foi assim, todo mundo em casa, assistindo live, tomando cachaça e se divertir, né? Então não vai engordar e não sei o quê. Aí eu... live do Gustavo Lima. Aí eu tive um insight bem assim, eu falei, ou a pandemia vai ser o The Walking Dead, e assim, desculpa o que eu vou falar não por as vítimas em si, nada disso, mas eu falei, ou a pandemia vai matar todo mundo, ou assim que ela acabar, vai existir uma parcela da população que vai estar mais doente metabolicamente. Vai ter ganhado peso, vai estar sedentário, porque as academias fecharam, tudo mais. E isso vai se abrir um oceano azul, uma oportunidade aí para que a gente possa ajudar essas pessoas. Você tá falando com elas aqui, tirando o Paraíba, né, Bruno? Então foi bem isso. Eu falei, eu vou fazer... Aí foi onde que nasceu o Grupo Consta-se. Foi lá onde que eu decidi ali iniciar a minha jornada empreendedora como, vamos dizer assim, dono do meu próprio CNPJ. Fundador. O fundador ali. Foi aí onde que a gente abriu a nossa primeira unidade. E no meio da pandemia ali. E aí quando a pandemia foi cessando... A demanda voltou. Aí a demanda voltou e, assim, eu falo que faz sua parte que Deus ajuda no restante. Então eu fiz minha parte, estudei, programei, plano de ação, fiz tudo. Eu falo que a gente está num podcast médico também, eu falo que eu desenvolvi muito bem minhas habilidades não médicas nesse momento, afiei meu machado muito bem, fiz o que precisava ser feito, aí fiz e graças a Deus eu tinha até uma expectativa X e Deus mandou 3X. E aí, isso foi muito positivo. E aí foi onde que nasceu ali a nossa clínica. Nessa época também eu já capacitava médicos, né? Então eu também tenho a parte de treinamentos. Onde eu ensino hoje médicos a trabalhar nessa área para ajudar pacientes na área do emagrecimento, qualidade de vida. E também aí foi onde que eu desenvolvi todo o nosso ecossistema, né? Porque eu fui entendendo que é uma das coisas que eu deixo de dica para os médicos aqui, quem são os seus stakeholders, né, que o mercado chamou, quem são seus parceiros-chaves no seu negócio. Então, desde uma farmácia de manipulação, o seu próprio fornecedor de insumos para cirurgia, laboratórios e afins. E aí eu mapeei essas pessoas que hoje o que as pessoas chamam de ecossistema, né, naquela época eu não tinha muito esse conceito cravado, então eu entendi que eu... Fazia sem saber o nome. Fazia sem saber o nome. Então eu mapeei... Descobre depois. Eu fui saber o nome depois. Então assim, eu mapeei os nossos parceiros chaves, aí eu falei, qual dessas operações aqui eu consigo iniciar além da operação tradicional médica? Aí foi onde que eu iniciei a operação de medicina diagnóstica, onde um dos braços do nosso grupo é a parte de medicina laboratorial, medicina diagnóstica através de exames de imagem. E aí eu consegui linkar tudo isso. Da cadeia toda. E a gente foi aumentando de modo que a gente também entrasse no mercado de saúde com o nosso ecossistema. E uma das nossas fatias, sem ser a fatia particular, é a fatia do plano de saúde linkado à livre escolha, que foi aí onde que a gente pôde prestar e continua prestando um serviço de excelência, porque acaba que não... igual as pessoas às vezes falam, não sei o que, teve essas fraudes, são valores altos, mas é a valorização realmente, porque hoje eu entendo que o bom médico, e aí foi onde que eu comecei o podcast falando, né? Eu formei lá no Tocantins, mas isso não me faz menos médico de quem formou na USP. Muito pelo contrário, e não me gabando aqui, mas eu sei tanto quanto o profissional que formou numa faculdade de excelência, porque quem faz o profissional não é a faculdade, quem faz o profissional é o profissional. Então, as deficiências que eu tive na minha jornada, eu busquei sanar elas, tapar elas com outros cursos, com outros aprimoramentos. E ao trazer essa medicina de qualidade para o paciente, a gente usava e usa ainda do método da livre escolha, e com esse grande, vamos dizer assim, entrave das operadoras, onde colocou ali em xeque, por um momento, essa questão de poder prestar esse serviço de excelência para os pacientes, foi quando a Nox entrou para ajudar a gente, mas não só ajudar a gente, hoje também podendo ajudar outras pessoas que também trabalham com reembolso, porque infelizmente muitos bons negócios quebraram. É esse que é o detalhe, porque assim, os maus negócios, eles têm que quebrar mesmo, cara que faz fraude, cara que faz falcatrua, ele tem que sair do mercado, mas infelizmente bons negócios ou bons médicos, exatamente. O que aconteceu do ponto de vista de mercado, assim, houve um 2020
2021 houve muita demanda por plano de saúde e pouca gente usando por causa da pandemia, todo mundo estava em casa, todo mundo tinha medo do Covid, plano de saúde, plano de saúde, plano de saúde. Então, o lucro, a receita dos planos de saúde em 2020 e 2021 aumentou, enquanto os custos se mantiveram. Já 2022 foi o contrário. 2022, todo mundo percebeu aí que a gente teve uma inflação galopante, o preço de tudo explodiu. Muita gente passou a usar os serviços de saúde excessivamente. E aí foi o primeiro ano, até onde eu sei, no primeiro ano na história, ou pelo menos na história recente com certeza, onde os planos de saúde tiveram prejuízo. Tá, então, em 2022, os planos de saúde tiveram um prejuízo de quase 10 bilhões de reais. E aí, quando eles perceberam o tamanho do prejuízo, eles começaram a apertar a pressão, o lobby, e do dia para a noite houve, enfim, tomaram decisão, houve um precedente legal, mas enfim, foi a decisão dos planos de parar de aceitar pedidos de reembolso que o paciente não tivesse, de fato, desembolsado, pago ali. O que aconteceu? Dezenas de clínicas que a gente conhece, mas com certeza foram centenas ou talvez milhares, quebraram do dia para a noite. Clínica, laboratório. Exato. Porque o dinheiro nunca foi. É isso? Exato. Não, é que as pessoas ele prestou um serviço, imagina, tu é médico, então você atendeu o paciente, falou, não, quando você for reembolsado do seu convênio, você me paga. E a média, não foi reembolsado. E pela lei do convênio, você tem até 30 dias para ser reembolsado. E aí os convênios começou 60 dias, 90 dias, 120 dias. Tá louco. Então o cara que prestou às vezes um serviço em dezembro, janeiro, ele ia receber agora. E a inflação abril, subindo, tudo, os caras e às vezes nem funcionaram para recebendo. pagar. Clínica, com procedimento caro, com exame e sem receber. Então, assim, a gente teve contato aí com dezenas de profissionais de laboratório que contavam com a receita e não receberam. Prestaram serviço, fizeram os procedimentos. E aí houve uma quebradeira generalizada em clínicas e laboratórios. Mas do segmento. o João, me explica uma coisa. Como é que funciona assim a jornada do cliente? Porque agora, entendendo o produto de vocês, quem exatamente vem procurados? É o médico ou a clínica ou o paciente? O modelo que a gente trabalha com clínicas conveniadas. Tá? Então a gente vai ver a solução especificamente para o cônjuge se entendendo, mas já com a ideia de escalar um produto que ajude o mercado como um todo. Então ele vai chegar lá na clínica, chega no Constance, Rua Oruça 300, quem precisar de odontologia pode ir lá. Chega lá, marca uma agenda e aí você vai passar, atendido lá pelo médico. Sim. Enfim, atendido. Os exames, do que for. Faz os exames, faz tudo, é uma experiência integrativa. E aí, quando o médico passa o exame que ele pedir e tal, você vai atender pelo concierge e a pessoa fala, olha, esses exames vai custar tanto. E aí, olha, verifica se a pessoa tem direito a plano de saúde. Ela fala, esse procedimento, a experiência de saúde integrativa custou tanto e você pode pagar em particular, pagar aqui no seu cartão, divide e tal, ou a gente tem uma financeira parceira que a financeira vai pagar para você. Você vai pegar uma carta de crédito, a financeira vai pagar, o dinheiro vai cair na sua conta, você paga a clínica aqui na hora, e a gente ajuda no processo de reembolso. Quando o reembolso cair, você quita a sua... Vocês também fazem a papelada do reembolso? No caso, a clínica parceira. A clínica que faz. A gente só faz a operação de crédito. Sim. E a clínica assume todo o custo de juros, de risco, todo o procedimento, de forma que o paciente tenha uma experiência como se ele tivesse... na rede conveniada, só que com a qualidade da livre escolha. Então, para ver se eu entendi, então um paciente que num primeiro momento tinha perdido a oportunidade de procurar um serviço de saúde, a partir de agora, então ele chega e ele fala, eu não tenho aqui, ele perdeu a oportunidade de escolher o serviço de saúde. Aí vamos botar aqui um valor, por exemplo, de R$1.000 só para facilitar, vai custar 1.000, pacotão, beleza, eu não tenho esse dinheiro todo, perfeito, então vamos fazer o seguinte, a gente faz isso, te faz essa possibilidade de crédito. Um contrato, pelo celular, tudo digital. Assina um contrato na hora, rapidinho. O dinheiro vai cair nele em poucos minutos. Aí ele paga com esse dinheiro que caiu na conta. Aí, com isso, ele vai receber uma nota no nome dele, do convênio dele. E aí tem o comprovante de desembolso que vai permitir o convênio. Aí ele pede pro convênio, quando ele receber essa grana, aí ele vai buscar pagar a Nox, não que a clínica ele já pagou. Já recebeu. E aí esse serviço todo ele é focado para a clínica, né? Eu não posso, o serviço é voltado para o paciente, né? O paciente que tem a relação com o convênio, é tudo para o paciente. Só que assim,
o canal que a gente chega no paciente é através da clínica. Isso, Até para garantir que de fato tem um procedimento. A Sim, clínica, tem que ser uma clínica como confiável. O mercado de crédito é um mercado que ele tem muita fraude. A clínica é meu crivo. Olha, chegou essa pessoa aqui, essa pessoa está de fato indo fazer um procedimento de saúde, é uma pessoa que tem o direito ao reembolso, tá? A pessoa tem um plano de saúde, a pessoa é empregada, é uma pessoa real que está lá. Então a clínica faz todo esse procedimento, toda essa triagem Sim. para a operação de crédito ter segurança. Entendi. O que eu tava pensando era assim... Mas se é uma relação se a exclusiva com o pessoa paciente. tem um contrato daquele serviço de benefício de saúde, não conseguiria fazer essa parceria com você. Daí o paciente, independente do médico, teria essa via de pagamento. Você é mais linkado com a clínica. Então, tecnicamente- os pacientes que vão à clínica. Tecnicamente poderia sim, mas a gente não opera dessa forma. Entendi. Só porque o custo de canal, né, como a gente chama aí em mercado, assim, eu me relacionar diretamente com o paciente, filtrar, Nossa, é de muito muita caro. gente, mais e inviabiliza a problemático operação. também, imagino. É porque existe operações que possivelmente até uma operação futura que pode fazer como uma forma de, por exemplo, cirurgia plástica. Como se fosse um empréstimo. Tipo assim, sua namorada quer botar um silicone, ela não tem o dinheiro, aí vai lá através da cirurgia plástica, vai existir a cirurgia, vai estar aqui, aí toma aqui o empréstimo devido às suas taxas de normal, e aí vai fazer o pagamento para o médico, depois o paciente ele vai pagar a financeira em si, né? Sim. A empresa que vai facilitar todo esse crédito. E um dos grandes detalhes que a Nox conseguiu trazer foi isso, foi oficializar realmente a operação, porque, como o João Paulo falou, existem várias formas de fraudar a operação financeira hoje, né? Então, graças a Deus, primeiro que uma das coisas que eu faço é dormir todos os dias tranquilo para o japonês da Federal não bater lá em casa, né? Então, eu falo isso porque, assim, uma vez que também, até quando eu propus isso para ele, eu falei, eu quero uma solução ética e honesta. Porque eu já vi até pessoas no mercado fazendo isso de forma errada. Então, toda a nossa operação hoje, e o João Paulo pode até explicar melhor, ela tem ali a certidão do Banco Central, é uma operação financeira que realmente existiu, vai contar ali como uma operação financeira, não é uma operação fantasma, não é nada do tipo, porque isso, eu como médico eu não sabia, né? E o João Paulo até me mostrou, porque realmente dá pra você, eu acho que tudo nessa vida, né? Dá pra você ir pro caminho Quem certo, quer dá dar pra você um ir pro caminho jeitinho, errado. né? Então os caras conseguem dar até um jeitinho nisso. E a operação que a Nox traz hoje é uma operação mais sólida Segura. nesse sentido. Tanto pro paciente quanto pra gente, como clínica também, com a garantia do recebimento e o paciente na garantia de estar fazendo um processo ali realmente ético, sem fraude, sem nada, para não ter prejuízo para ambas as partes. Mas a Nox ganha dinheiro no crédito aí, por exemplo. Exatamente, Se cobrou, é uma se, operação de crédito. se ele se Só que cobra é uma, 1.000... É uma operação de crédito que hoje a gente só faz. A gente começou essa operação, acho que em fevereiro, quando a gente teve. Então, note que é uma operação super recente. Hoje a gente deve estar gerando aí, originando de crédito uns 4, 5 milhões de reais por mês. Crescendo aí na faixa de 20% mais ou menos por mês. Então, é um negócio ainda incipiente, mas está crescendo bem. E a gente só faz hoje essa operação específica que o Lázaro comentou. O fator dele, ele chegou, foi o que despertou a curiosidade Sim, a na dor. gente nesse mercado de, financiar reembolso, né? Por quê? Porque reembolso, em tese, é uma operação muito segura, né? Porque o cara vai receber, é uma pessoa qualificada, tá na frente do médico, é o médico que tá dizendo o preço, tá falando. A gente confia no profissional, no médico, então assim, você tem um crivo muito alto. Então é uma operação muito segura, assim, pra gente fazer crédito. E pro paciente, quem arca com os custos financeiros é a própria clínica, tá? É a própria clínica que arca com os custos de juros, de canal, de tudo, de IOF, de imposto da operação e tal. O que a gente está fazendo hoje é estruturando, aprendendo, olhando muito para o mercado de saúde como um todo, para fazer financiamento de procedimentos de saúde genérico, né? Que muitas vezes, muitos deles não são nem cobertos por reembolso, com procedimento estético, cirurgia plástica, silicone. Aí no Brasil, assim, o sonho de 8 em cada 10 mulheres é colocar silicone, talvez, então... Esses são os próximos passos agora que vocês estão pensando, então. Exato. Então a gente tem aprendido muito, a gente aprendeu muito sobre crédito para o mercado de saúde. O Brasil tem uma carência de saúde gigante ainda, e isso passa também por financiamento.
E a gente tem olhado aí para outras oportunidades. É o que a gente enxerga que vai crescer, né? Então, Que massa. financiar cirurgia, financiar procedimento. Muito legal. E é legal o AP que a gente tem. A quantidade de gente, por exemplo, que a gente teve contato já nesse pouco tempo de saúde. A gente quer fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, que é um negócio que vai mudar a vida da pessoa e a pessoa não tem o dinheiro para aquilo. E às vezes até o próprio procedimento vai dar a condição da pessoa Trabalhar. mudar o patamar profissional. Né? exatamente. Sim. Entendeu? Então tem coisas de impacto social fascinantes aí que a gente está super empolgado trabalhando. Que Eu demais. achei muito legal essa ideia de vocês se aproximarem na clínica. Porque traz um conforto para o paciente, né? E às vezes até de evitar constrangimento, né? Porque às vezes o paciente ele se sente constrangido, ele acaba até deixando de frequentar uma clínica ou outra e até passar por essa situação, né? Dele ter que desembolsar um dinheiro que ele não tem ali no momento para poder receber depois futuramente. E aí, às vezes, ele acaba até evitando de procurar esse serviço. Exato. Por conta disso, para evitar todo esse constrangimento, toda essa dor de cabeça. E às vezes ele tem ali um banco que pode oferecer uma carta de crédito, mas aí ele vai ter que falar com o gerente do banco, vai ter que... Não, ser aprovado, vai as ter que ser- linhas, assim, se ele quiser financiar um procedimento de saúde hoje, ele vai ter que recorrer a uma linha de empréstimo pessoal. Bancário tradicional. E essas linhas de empréstimo pessoal são absurdamente caras, tá? Uhum. Curiosamente, eu fui ver no Bank hoje, pô, o cara cobra 6% por mês. Nossa. Por quê? Porque é uma linha de crédito que a pessoa pode fazer qualquer coisa, não tem nenhum controle, então... Sim. Toda Não essa tô parte querendo segura que você tava falar falando. que o banco é o vilão da história, mas é que de fato é uma operação que tem São diferentes. um calote muito alto, né? Você dá dinheiro. E como a gente está na clínica, como a gente entende a operação, vê, consegue ter uma análise muito melhor do paciente, entender todo o contexto, é a operação que tem um risco menor, ela fica muito mais barata. Entendeu? Então você consegue fazer uma condição super diferenciada. E é como e você ainda mais trouxe. o paciente ainda particular. Nesse caso, é um fluxo fechado, o paciente ainda nem paga nada, quem paga é a clínica. E como você trouxe, né, o impacto social, né? Então, é uma forma da gente também fazer uma relação ganha-ganha, literalmente fazer um impacto social positivo, uma vez que, como todo em qualquer profissão, existem os bons profissionais e aqueles que são um pouco melhores, que eu não vou nem falar que tem um profissional ruim, existem os bons profissionais e aqueles que têm um pouco melhores, e os pacientes, eles querem esses melhores, porque vai cuidar de um bem que eu acho que é o mais precioso de todo ser humano, que é a saúde. Um ser humano sem saúde, ele não é um ser humano, né? Então, a partir daí, ele não consegue fazer nada. E isso realmente traz ali uma condição que ele possa... exercer o que ele tem de melhor na vida. E a gente tem esse impacto social também, né? De continuar fomentando a saúde de qualidade no Brasil. Não, perfeito, meus amigos. Assim, o episódio foi demais. Parabéns, Lázaro. Parabéns, João. Obrigado por terem vindo aqui. Realmente, mais uma vez, saindo inspirado. Por favor, antes da gente acabar, deixa aí as redes sociais de vocês, onde a galera pode encontrar e tal, porque realmente clínica, foi muito da empresa, massa. E a gente vai divulgue, desligar o né? microfone aqui e vai continuar conversando um monte. Show de bola. Então, minha rede social hoje, para vocês quiserem conhecer um pouco do nosso trabalho em si, é DR Lázaro Lourenco, de Dr. Lázaro Lourenco, né? Aí segue lá, acompanha a gente, que tanto você, colega médico, como paciente, tem certeza que vai poder desfrutar de um conteúdo de qualidade. Que massa. E o meu, para quem quiser me seguir, @JPSOliveira, tá? Da Nox Saúde, entra lá, noxsaude.com.br ou @noxsaúde também no Instagram. Boa, pessoal. Tem que seguir esses feras aqui, que o episódio de hoje foi demais, hein? Não, e assim, você tá ouvindo aí, gerou dúvida, pode mandar na caixinha de mensagem aí do nosso Instagram, arrasta aí, que se quiser conhecer mais a Nox Saúde, fala com a gente que vocês vão conhecer e tirar todas as dúvidas aí, pode. Perfeito, pessoal. A gente se vê no próximo episódio, hein? Tchau.